dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Fala pessoal, quero deixar essa entrevista aqui com o Bolsonaro, onde ele foi na UOL e desceu a lenha no Josias de Souza. Vocês já sabem, Josias de Souza é o puxadinho do Lula. Aqui o Bolsonaro simplesmente vai falar sobre todos os assuntos, não vai correr de nenhuma e vai dar todas as respostas. Vamos ver esse vídeo aqui, já já nós voltamos e faz alguns comentários. Antes, deixa o like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal e bora assistir esse conteúdo agora. Não dá para comparar. Eu e o Lula. Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavar dinheiro. Não tem nada a ver meu caso com ele. Só que, mas em termos da estratégia política, de não é estratégia política. Eu vou até o último segundo. Eu gostaria até que os governadores, né, que até teve agora o Michel Temer entrou nessa questão, vamos unir a direita, não sei o que lá. É um direito do Michel Temer. Tá? Ninguém que entrou na política um dia esquece. Então, o Michel Temer não vai esquecer e tem todo o direito de fazer isso aí. Agora, eu gostaria, não posso obrigar, que os governadores falassem: o Bolsonaro está inelegível por quê? Se vocês conseguirem provar alguma coisa, parabéns a vocês. O que acontece hoje no Brasil, o meu caso, eu não tenho que provar que sou inocente. O outro lado tem que provar que eu sou culpado. Isso não acontece. Voltando a essa questão de uma possível prisão, o senhor fala que seria o fim da sua vida, o senhor já disse também que vai dar muito trabalho. O que seria exatamente isso? O senhor pretende repetir a estratégia do presidente Lula de que registrou a candidatura mesmo estando preso? Como é que o senhor está trabalhando isso? O que o senhor pensa, já que o senhor, né, já vê esse cenário de uma eventual prisão como possível? No momento, eu sou inelegível por 2 ações. Uma, porque me reuni com embaixadores. E só me reuni com embaixadores, porque 2 meses antes, o ministro Fachin se reuniu com embaixadores também. E lá vendeu o seu peixe. E eu achei que tinha algo não certo e resolvi convidar os embaixadores. Então, estou inelegível por causa disso. A outra, que eu teria usado a estrutura do 7 de setembro para fazer campanha. Houve o desfile do 7 de setembro, sim, de 21. E foi uma coisa fantástica. 22. Foi uma coisa fantástica. Acabou o desfile, deixei minha faixa, entreguei minha faixa para alguém e lá fora estava cheio lá, esplanada do Ministério. Nunca ninguém viu tanta gente na esplanada do Ministério como naquele momento. Usei o carro de som do Silas Malafaia. Fui acusado aí, segundo caso, de abuso de poder econômico. Não gastei um centavo com isso. Essas acusações valem. Você pegar o julgamento de 2014 da chapa Dilma Temer, a chapa foi inocentada por excesso de provas. Então é diferente. O meu caso, se eu tivesse jogado um papel na rua, talvez fosse por ter jogado um papel na rua. Não justifica o que aconteceu nessa inelegibilidade. Esse outro caso, se eu for condenado, acabou, porque até pela minha idade acabou. Eu espero que isso não aconteça. Muitas coisas estão acontecendo, até eu ouvi o Josias falando, acho que foi ontem, se não me engano, a questão da fala do ministro Barroso dos Estados Unidos, ele dizendo que procurou por 3 vezes o governo Biden para que evitasse que houvesse um golpe no Brasil. Nem eu sabia desse golpe, ele estava sabendo. O senhor esteve com o Biden certa vez. Sim. E disse a ele, pelo que se noticiou na ocasião, que seria muito melhor para os Estados Unidos se o senhor fosse eleito e não o Lula. Houve essa conversa? Como é que foi essa conversa? Só, eu tive com o Biden, como estou estando contigo aqui agora. A gente não pode culpar o Biden porque a idade, né, o pegou. Tem gente com 90 anos está muito bem. O Biden não tem essa idade toda. Então, o que eu conversei com ele foi uma coisa simples, rápida. Até como foi para um reservado, eu percebi que é difícil conversar com ele. Agora, o Trump que falou isso aí, não foi o Biden. Porque pela primeira vez, segundo o Trump, o Brasil e os Estados Unidos tinham uma ideológica, né? E eu tive muita conversa com o Trump, sim. Falei de um possível comércio norte-sul, apesar de concorrermos nos commodities, tínhamos tudo realmente para fazer um bom governo juntos, né? E ele queria a minha eu primeiro quis a reeleição dele, deu azar, tá? Não chegou. Depois ele, apesar de não ter interferido em nada, queria a minha reeleição também e não foi possível. Eu assisti a uma declaração sua, o senhor dizendo que eles não querem apenas me prender, eles querem me matar. Quem é que quer assassinar o senhor? Olha só, o Adélio Bispo é o mais protegido do Brasil hoje em dia. Nem os 4 telefones deles foi permitido que quebrasse o sigilo. Quebraram o sigilo do meu telefone, todo mundo estava do meu lado. O dele não.
Ninguém pode achar que o Adélio fez aquilo da cabeça dele. Então, o delegado que investigou esse caso, até eu tenho o nome dele aqui, e que chegou à conclusão de que ele agiu de forma isolada, no dia 5 de junho de 2018, ele esteve em São José, Santa Catarina. Porque sabia que meu filho, Carlos, ia praticar tiro naquele dia. Como é que ele sabia disso? Quem passou essa informação para ele? Mas o Adélio está preso, né, presidente? Não dá. Eu quero saber, o senhor falou agora, querem me prender e assassinar. Não, por favor, deixa eu concluir aqui. Pois não. O caso Adélio. Agora, o Adélio era, até há pouco tempo, era filiado ao PSOL. Ele foi fazer alguma coisa lá. Também não foi investigado. Ele esteve numa pensão em Juiz de Fora, onde logo depois do fato, a dona da pensão morreu. Daí se fala, o que eu não estou entendendo câncer. O que eu não estou entendendo é, essa declaração a que eu me referi, o senhor deu essa semana. Dei, sim. Então eu quero saber o seguinte, por que o senhor está mencionando o Adélio? Quem quer matá-lo? Essa é a minha dúvida. O senhor está dizendo, não querem só me prender, querem me matar. Sim, acredito. Quem é que quer assassinar o senhor? Eu não posso acusar o Josias, que não tenho prova. Mas eu tenho um sentimento. Quem é? Ele está muito bem protegido pelo que ele chama de sistema. Tá? O sistema tem nome e sobrenome. Quando aparece, por exemplo, uma vaga para o Supremo, você não imagina a quantidade de pessoas que vão te pressionar. Pessoas que saem, você conhece, sabe quem é, mas que saem ali do nada e tem seu nome para indicar. E quando você não indica, você vira o inimigo das pessoas. Gostaria de saber como é que o senhor vê essa declaração dada pelos ex-comandantes, se o senhor se sente de alguma forma atraído por eles, se há aí algum tipo de decepção com os ex-comandantes, como é que é a sua avaliação do que eles disseram? Com todo respeito a você, Carla, ele não declarou isso. A Polícia Federal e os comandantes disseram... Eu tenho que ver o que está nos autos. O que o comandante do Exército falou que foi discutido hipóteses de defesa, sítio. Por que hipótese? Por que essa discussão? Quando o primeiro questionamento que eu fiz junto ao TSE, via o advogado do partido, você pode estar até equivocado, uma petição que realmente é impossível, pode criticar a petição. Em poucas horas, o Alexandre de Moraes indeferiu, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Juntei novamente o nosso pessoal do partido, alguém falou em recurso. Se recorrer, a multa vai passar para 200 milhões. Ou mais grave, pode até caçar o registro do PL, dada a força que o Alexandre de Moraes tinha naquele momento, ainda tem hoje em dia, em grande parte. Ele diz aí, o que sobrou para mim? Eu conversar com as pessoas de confiança mais próximas, existe outra possibilidade dentro das 4 linhas da Constituição, aí está a resposta do comandante Freire Gomes, que foi discutido hipóteses de dispositivos constitucionais. Algum problema nisso? Mas é porque disseram que o comandante do Exército e da Aeronáutica, na época, teriam sido contra a sua ideia e que o único que tinha concordado teria sido o Garnier, o almirante da Marinha. Olha. Então, nesse sentido, o depoimento dos então comandantes, eles vão contra a sua defesa, né? Pelo menos do Exército e da Aeronáutica. O comandante da Marinha era o que menos falava. Eu acredito que antidemocrático foi o que o TSE fez comigo. Durante a campanha, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto, do Lula falando que se roubava o celular para tomar cervejinha, imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth, imagem minha na ONU. Não podia botar imagem do 7 de setembro. Se eu tivesse os poderes que Alexandre de Moraes tinha, eu podia, no inquérito meu, convocar o ministro Benedito e perguntar para ele o que é missão dada e missão cumprida. Ou então o que é esse gesto para outro ministro. Ninguém Agora, pensou em fazer isso aí. O senhor não considera, presidente, que é uma anomalia um presidente que foi derrotado na urna, recorreu ao TSE, o TSE disse, olha, esse recurso é incabível, indeferiu, e aí vai discutir estado de sítio, estado de defesa. Isso não é uma situação anômala? Incabível, tudo bem. A multa é que ninguém engoliu. Você já viu algum advogado ser multado porque peticionou alguém? Mas aí podia recorrer da multa, né? Nós ouvimos Mas se eu recorrer da multa, ia passar por 200 milhões. Nós ouvimos aqui, entrevistamos eu e a Carla, por acaso, o presidente do vosso partido, o Valdemar Costa Neto. Ele disse que foi um erro aquele recurso. Então, a opinião deles são opiniões, né, Josias? Você tem a tua opinião, tem a minha, a Carla tem a dela. São opiniões. Não precisa responder quem está sendo entrevistado, sou eu. É justa a minha inelegibilidade por me reunir com embaixadores? É justa outra inelegibilidade? Porque após 7 de setembro, tinham quase 1 milhão de pessoas lá na esplanada. Eu conversar com as pessoas, não gastei um centavo para convocá-las para lá. Não é justo aí.
Eu costumo até dizer, né, que eleições do ano que vem, sem meu nome na chapa, é uma negação da democracia. Isso se chama, em grande parte, que o Alexandre faz, lá fora, é conhecido como lawfare. É o ativismo judicial. Romênia, França, o próprio Estados Unidos. É o ativismo judicial para tirar de combate o que todo mundo quer é pacificação. Se dependesse de mim, já está tudo resolvido. Mas o outro lado quer realmente ir avante nessas questões. Você pode ver as próprias prisões que vêm acontecendo, 14, 17 anos de cadeia, é algo absurdo, não é apenas a Débora. Podia ser qualquer pessoa, com todo respeito, José, não sei com essa família, podia ser um filho teu, a tua mãe lá, a tua tia, e estava nessa mesma situação. Isso não é razoável o que está acontecendo com o pessoal do 8 de janeiro. Não tem cabimento isso. Eu estava fora do Brasil. Um dos crimes que eu estou enquadrado aí é a depredação de patrimônio. Como é que eu posso depredar patrimônio se eu estava na Disney? Essa sua ausência e esse seu silêncio também, de certa forma, não podem ter estimulado os atos do dia 8 de janeiro, de algum jeito? Eu te falei sobre 2 de novembro, né? Vão sentir saudade da gente. Ali eu falei, coisa rara, uma pequena peça de um minuto no máximo, eu falei que nós não somos igual ao outro lado, nós não aceitamos depredação de patrimônio, nós somos da paz, pela ordem, somos pelo progresso. Isso eu falei naquela data lá. Ao longo desses 2 meses, pergunta se alguém reclamou da transição, que foi conduzido pelo senador Ciro Nogueira. Alguém reclamou da transição? Ninguém reclamou. Abrimos as portas. O ministro da Defesa escolhido, Zé Múcio, me procurou. Ele teve no laboratório comigo. Falou que está tendo uma certa dificuldade nas Forças Armadas. Liguei para os comandantes, ministro da Defesa, foi resolvido. Ninguém do Lula, quer seja área civil ou militar, reclamou da transição, que estava sendo impedido de fazer qualquer coisa. No meio do caminho, em novembro, tínhamos paralisações de caminhoneiros pelo Brasil. Eu fiz um vídeo pedindo para eles desobstruir as vias. No dia 30 de dezembro, o dia que eu viajei, eu fiz uma live. O mundo não vai acabar dia 1º, vamos voltar à normalidade, nós somos diferentes deles. Eu fiz isso aí. Eu nomeei os comandantes militares que o Lula indicou, da Aeronáutica e do Exército, no meio de dezembro, meados de dezembro, no meio para ele. Quem quer dar o golpe dia 8, dá um golpe antes do dia 8. Se eu tivesse aqui no Brasil dia 8, estaria preso até hoje. Talvez até morto. Entendo isso aí. Mas, graças a Deus eu saí do Brasil. Eu não ia passar faixa para o Lula. Até se eu fosse lá, ia receber uma vaia estrondosa. Acho que ninguém tem dúvida disso. Eu vou me submeter a um vexame desse. Não vou. Ainda mais passar a faixa para uma pessoa que tem essa vida pregressa do Lula, que voltou tudo normal agora. Não é só apenas aqui a questão da Previdência. É fundo de pensão, é só coisa realmente que, lamentavelmente, está voltando para nós aqui no Brasil. Outra coisa, eu tive acesso depois ao punhal verde e amarelo. Tá? E aqui, não tem o nome aqui Lula, não tem aqui escrito aqui Alckmin e nem Alexandre de Moraes. Agora, o que causa espanto não é isso. Você pode até chegar à conclusão que seriam eles. Você pode até chegar a essa conclusão aí, mas não tem o nome deles aqui. Foi a conclusão que a polícia chegou. Sim, tá, tudo bem. A polícia de criatividade também. Olha os áudios vazados que a Folha publicou também. Agora, o que causa espanto, quando você pega isso não é um documento, não está assinado. Isso aqui é um memento. Na Academia Militar, no curso da ESAO, no curso de comando, no curso de Forças Especiais, você tem esse memento aqui, que você vai preencher de acordo com a missão, você vai preenchendo do lado e depois o instrutor te dá uma nota em cima disso aqui. Então, o que aconteceu aqui? Que causa espanto? Que até hoje, João Mário, preso há 4 meses, não foi ouvido sobre isso. E por que, no meu entender, não foi ouvido sobre isso? Porque fica a narrativa que tinha um plano para matá-lo. O PGR foi além do que a PF falou. Falou que eu tive acesso por causa desses 20 minutos e, mais ainda, aqueci. Vamos supor que tivesse na cabeça um plano. Com todo respeito, isso aqui não é plano que você faça. Ninguém quer matar ninguém. Eu sofri uma tentativa de assassinato. Eu sofri. E quem tem histórico nebuloso sobre esse passado aqui é a esquerda, não sou eu. No computador de quem você achou aquilo, no caso, eu acho que foi o Mário Fernandes também, ele tinha que ser ouvido, não foi ouvido até hoje. E fico valendo essas narrativas para dizer, tá vendo, ele tinha um plano para me matar. O Bolsonaro aqueceu. Desculpa o nosso prezado PGR Gonê, baseado no que eu não sei. Na presidência ali, José, trabalham umas 500 pessoas ali. Eu vou chutar que deve ter umas 100 impressoras ali. Eu não sei o que acontece com cada impressora. É curioso, né? Eu não posso falar, o Josias possivelmente esteve lá. Possivelmente, talvez, aconteceu. Não pode, tem que ter certeza, ele esteve lá. Ele atirou, a arma é dele.
está a impressão digital dele na cápsula. É por aí. E comigo estão fazendo exatamente o contrário. Tudo que aconteceu, eu sou onipresente. Sei o que está acontecendo. Josias, eu não peço ao meu inimigo ser presidente da República. Realmente é uma vida terrível. Você tem problemas domingo a domingo. Agradeço a minha esposa, a minha família, que esteve do meu lado esse tempo todo. Nós começamos com Brumadinho, aquela questão terrível lá em Minas Gerais. E quase todo dia tínhamos problemas pelo Brasil. Eu confesso a você, eu não esperava jamais ser presidente da República. Vim candidato porque chega, 28 anos de deputado, vou cuidar da minha vida. E acabou me elegendo. Hoje o Legislativo está praticamente controlando ali mais de 20% do orçamento e se tornou algo impositivo, era secreto, agora está semi-secreto. Isso foi uma baita concessão que o senhor fez, né? Mas você fala que eu fiz, mas na verdade o que aconteceu? Tem gente que não tem boas intenções. Eu acredito que a maioria do parlamento tenha boas intenções. Eu não cedi, dando diretoria de bancos, estatais, ministérios, deve procurar esse outro lado. Quando o Congresso aprovou esse tal orçamento secreto, eu vetei. O veto foi derrubado com voto até do PT. O que eu posso fazer? Está feito. Realmente, o parlamento deu superpoderes. Na verdade, eles estão mandando em parte no orçamento. E o senhor acha que isso é uma herança que ficou ruim do seu governo? Porque... Não, mas peraí, se eu vetei, como é que é a herança minha? Se eu vetei a proposta, como é que foi a herança minha? Na questão do punhal verde e amarelo, né, que previa matar Lula, Alckmin e Moraes, ele teria dado ok a esse plano. O Braga Neto, segundo, e aí também... Segundo quem? Segundo a Polícia Federal, segundo a conclusão do relatório da Polícia Federal. E mas aí... a conclusão é exatamente igual à minha conclusão, porque a pessoa teria impresso tal hora, e depois ele foi lá para a Alvorada, tá... o que consta que ele teria possivelmente, aprovado. provavelmente. Mas a questão do Braga Neto, ele ainda continua alguém de sua confiança, o senhor não pode ter contato, né, com ele, mas o senhor vê alguma irregularidade na conduta do Braga Neto, tem conhecimento sobre isso? Porque agora também, durante o processo na primeira turma do Supremo, o que a gente viu foi um pouco dos advogados dos réus, que se tornaram réus, né, cada um meio que defendendo o seu, como se numa estratégia de cada um por si. O senhor enxerga dessa forma? Imagina que se Braga Neto, por exemplo, Mário Fernandes e outros generais de alta patente que trabalhavam, estavam próximos ao senhor, tiverem cometido esses crimes, como é que o senhor enxerga isso? É o momento de o senhor se defender sozinho ou ele ainda deve ser defendido pelo senhor e o senhor acredita que ele defenderá o senhor? Eu não posso conversar com o advogado do Braga Neto, nem com o Braga Neto. Ele está preso por quê? Obstrução da justiça. O inquérito já tinha sido concluído e entregue para o ministro relator. Tá? E a acusação era que ele teria ligado para o pai do Cid. E exatamente o contrário aconteceu. Foi o pai do Cid que ligou para ele. Não tinha nenhum problema a conversa entre eles. É meio parecido o caso do Felipe Martins. Ele foi acusado de uma viagem que ele não fez. Eu fui, Josias, não vou falar convidado, né? Fui convocado em São Paulo para falar sobre a importunação da baleia. É para te humilhar, a intenção é essa, te humilhar. Lá para o dia 5 de janeiro de 23, até o dia 8, a ABIN mandou mais de 30 mensagens para o governo, para o GSI, que manifestações violentas aconteceriam em Brasília. Não tomaram nenhuma providência. Onde o Lula estava no dia 8 de janeiro, domingo, estava em Araraquara. Ele é uma pessoa que não... Tivemos catástrofe no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ele não foi para lá. O que ele está fazendo lá agora? Para ficar fora do teatro que foi armado em Brasília. Aqui que você cai para trás, né? Me desculpa, acho que vale a pena dar o tempo de programa nosso. Eliane Jesus, 28 anos. Presa há 2 anos, lá em Pedrinhas, Maranhão. Vildete Ferreira, 73 anos. Condenada a 11 anos. Iraci Megumi Nagoshi, 72 anos. Condenada a 14 anos. Maria de Fátima Mendonça, 67 anos. Agora, Tubarão. Deixa eu terminar aqui. Até por conta disso. Francisco Ildete Ferreira, 60 anos. Por que não apoiar esse projeto? Que ajudaria Olha, essas você pessoas. tem que reconhecer que as pessoas não são criminosas. Você vai passar essa pessoa com 17 anos para 12? Com essa idade, aí estão com 17 anos, né? Tem gente com 17 aqui, tem gente com 14, tem gente com 11. O pipoqueiro, lembra do popcorn? O pipoqueiro
e os sorveteiros foram condenados também. Autistas foram condenados. Pessoa de rua, catador de papel, foi condenado. Quando botaram a tornozeleira, ele humildemente falou: como é que eu vou recarregar a bateria se não tem onde morar? Esse tipo de pessoas são golpistas e, no primeiro momento, pior do que golpistas, foram chamados de terroristas. Num governo onde diz que o Hamas não são terroristas, onde diz que PCC e Comando Vermelho não são grupos terroristas também. Esse é o governo que nós temos aí. Antes de fazer um comentário no vídeo, deixa eu só fazer um comentário aqui para vocês. Pode ser que isso sirva para alguém. Não fuja de fazer o que tem que ser feito por causa do lugar, por causa do dia, por causa da movimentação. Não. Faça o que tem que ser feito. Eu poderia muito bem não gravar esse vídeo, como eu estou gravando aqui, em meio a diversas situações, pessoas falando, passando, carro. Eu poderia dar uma desculpa e dizer, não vou gravar, só quando eu voltar para casa, aí eu gravo. Beleza, aqui em casa seria mais silencioso, em casa não ia ter incômodo, não ia ter ruído, não ia ter nada disso, ia ter o microfone, o cenário, ia ter tudo ao meu favor. Mas eis o problema nisso aí. Por quê? Porque isso tem bloqueado muitas pessoas de fazer o que tem que ser feito independente da situação. Esse é o problema. Sabe por que muitas das vezes eu e você, eu posso me colocar nessa situação. Estou vencendo isso, mas eu e você não faz o que tem que ser feito? Porque nós procura colocar desculpa e diz, não, eu só não fiz por causa disso, por causa daquilo, por causa do frio, do calor, tava com sono. Tá? Então nós colocamos 1 milhão de desculpas e não faz o que tem que ser feito. Eu sei que esse comentário não tem nada a ver com o vídeo que eu coloquei, mas eu tô falando isso exatamente dessa forma aqui, exatamente para você tomar uma postura e uma posição e dizer, eu vou fazer. Se eu for esperar um melhor momento da minha vida, porque tem muitas pessoas que é assim, eu só vou gravar o meu primeiro vídeo quando eu tiver uma câmera boa, quando eu tiver um microfone, quando eu tiver cenário, quando eu tiver... Se eu fosse fazer isso quando eu comecei, eu não ia fazer nada. Não ia fazer nada. Por quê? Porque quando eu comecei, eu não tinha um celular bom, eu não tinha microfone, eu não tinha cenário, eu não tinha iluminação, eu não tinha nada. Nada. Os meus primeiros vídeos foram gravados com um celular fraco, travando. Eu gravei, não tinha cenário, eu botei um móvelzinho lá do meu filho lá, botei uma cadeirinha na claridade do dia. Procurava momentos silenciosos, porque ficava passando os carros, eu tinha que pausar e voltava. E foi difícil no início. Foi, olha só. Ó, 14 mil, ó, tá passando. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero encorajar você a fazer o que tem que ser feito independente da situação. Se você não fizer nada, tudo bem. Também você não vai ter resultado nenhum. Se eu tivesse me travado, porque isso é uma trava que está dentro de nós, se eu tivesse me travado a situação de dizer, quando eu tiver eu vou fazer, sabe quando é que eu ia fazer? Nunca. Então eu fiz com o que eu tinha, com a minha condição, com a minha situação, e hoje, graças a Deus, eu tenho um celular melhor para gravar meus vídeos, eu tenho um microfone, eu tenho um cenário, eu tenho hoje uma condição melhor de fazer. Por quê? Porque no início eu não dei desculpa para fazer o que tinha que ser feito. Então a sua realidade ela pode mudar, não vai depender do dia, da hora, vai depender de você. Quem pode mudar a tua situação, a tua sorte é Deus acima de tudo, mas você aqui na Terra. Não jogue sua responsabilidade e não tire essa responsabilidade de você, que é só você que pode mudar essa realidade. Graças a Deus, hoje eu vivo mais tranquilo. Então eu quis fazer esse vídeo aqui atemporal, gravar dessa forma para você entender que você não precisa de nenhuma circunstância. Você só precisa tomar uma atitude e dizer, eu vou mudar minha realidade e ponto final. Se vão gostar, se não vão gostar, eu tive que enfrentar críticas, pessoas que não acreditavam em mim, pessoas que diziam isso não dá certo. Muitas pessoas mandaram eu parar, não recebi incentivo e eu também não esperei incentivo de ninguém. Eu
eu coloquei isso dentro de mim, independente. Se ninguém acreditar em mim, eu acredito em mim. E eu vou fazer independente de qualquer coisa. Tá certo que eu não tô comentando o vídeo do Bolsonaro nesse vídeo? Não tô. Eu tô trazendo outro comentário que não tem nada a ver com o vídeo, mas esse comentário pode servir para você. Você quer viver de YouTube? Você quer mensalmente receber? Eu recebo, graças a Deus, eu tenho uma parceria com o YouTube, sou monetizado e hoje eu recebo. Isso você pode fazer também. Não fique só sendo um consumidor de conteúdo. Faça conteúdo para outras pessoas. Enquanto muitas pessoas estão só consumindo, eu estou fazendo. Consumo conteúdo também, assisto. Tudo igual a todo mundo. Mas eu decidi também fazer. Ai, eu não tenho a melhor voz. Eu não tenho a melhor beleza. Para com isso. Tudo isso é desculpa e tá tudo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. As suas travas, os seus empecilhos, seus medos, tá tudo aqui. Se você vai conseguir ou não vai conseguir, isso tá aqui. Se você sabe ou se não sabe, tá aqui. Tudo é uma questão de treino, é se adaptar, é investir em você, comprar um curso. Então, tem tudo isso. Mas faça com o que você tem. Eu espero que essas simples palavras, do jeito que tá aqui, esse vídeo sem edição, porque eu tô fazendo isso para mostrar para você que você não precisa dar desculpa, independente de qualquer coisa. Faça. Claro, melhorando cada dia. Primeiro vídeo não vai ser bom. O segundo, você procura ver o que você errou no primeiro e vai procurando melhorar a cada dia. Pensar que não, você vai dizer, ainda bem que eu comecei. Então, faça o que tem que ser feito, porque a vida passa rápido demais. Gostou desse vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se quiser comprar um conteúdo para te ajudar a faturar aqui na internet, como eu, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil. Tenho certeza que você é capaz de fazer isso. Acredite em Deus primeiramente e depois em você. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.